Olá, hoje é dia 22 de março, é domingo, finalzinho do dia, e eu acredito que, como eu, você também esteja em casa, isolado, perto apenas ali do seu núcleo familiar mais próximo. E isso é um grande desafio, é um desafio para mim, eu acredito que seja um desafio para você também. Nas ruas, devem estar apenas aqueles que cumprem tarefas essenciais ao funcionamento da nossa comunidade. Policiais, bombeiros, caminhoneiros que estão transportando alimentos, remédios, suprimentos para a nossa vida. Estão também nas ruas os profissionais de saúde, nos equipamentos de tratamento de saúde, e que bom que eles estão lá. Estão também comerciários, especialmente do ramo de alimentos, do ramo de remédios, que a gente tanto precisa, sobretudo nesse momento. Mas o isolamento é um desafio porque nós precisamos cumpri-lo para que a onda, para que o contágio pelo coronavírus não seja algo catastrófico para o nosso país. Quanto menos pessoas se contaminarem num ritmo também cada vez menor, melhor. Porque assim o sistema de saúde será capaz de suportar esses atendimentos e dar um atendimento com dignidade para a maioria das pessoas. Mas se a gente continuar a convivência como a gente de costume faz, e aí o vírus ele vai se disseminar de uma forma tão acelerada que o sistema não dará conta. E com isso a gente terá um problema muito maior do que o problema que já é a pandemia pelo planeta todo. É claro que haverá prejuízo, prejuízo material, prejuízo econômico, prejuízo financeiro, prejuízo no trabalho, prejuízo nos relacionamentos de negócios. Haverá prejuízos humanos, vidas humanas vão se perder, infelizmente. Mas esse prejuízo a gente precisa tentar minimizá-lo. E a única forma de fazê-lo é através do isolamento social. Quanto menos gente circulando, menos será a probabilidade dessa curva se tornar insuportável para o nosso sistema de saúde. Mas é um desafio porque isolar-se não é algo simples. Sobretudo num tempo em que nós somos inspirados e instigados o tempo todo a nos relacionarmos, a sairmos, a consumirmos, a fazermos coisas. Temos uma vida sobremaneira agitada, comprometida, corrida e uma vida muitas vezes sufocante, inclusive. Por isso, apesar de ser um desafio e ser um problema o que nós estamos vivendo, é claro que é um problema, talvez seja a oportunidade também, por outro lado, de nós nos conhecermos melhor e nessa experiência do isolamento tirarmos algumas lições. Eu pensei em 3 lições assim muito rapidamente. A primeira delas é a própria experiência de se isolar, que é diferente ou deve ser diferente da experiência da solidão que mata, da solidão que deprime, da solidão que diminui. O isolamento não necessariamente precisa se confundir com solidão, porque a solidão é quando nós estamos sozinhos dentro de nós mesmos. E com isso, mesmo que haja uma multidão ao nosso redor ou que nós estejamos mergulhados no meio da multidão, ainda assim permaneceremos solitários. A experiência do isolamento pode ser uma experiência da solitude, a experiência de se conhecer melhor e a experiência de colocar a cabeça onde o corpo está. Não adianta a gente ficar dentro de casa com a cabeça lá fora, pensando no trabalho, pensando nas pessoas, pensando nos relacionamentos, nas relações. É importante que a cabeça esteja onde o nosso corpo está. E a gente encontre outras alternativas para se realizar nas leituras, nos filmes, na conversa com as pessoas que estão próximas de nós. E que bom que nós temos tecnologia, internet hoje, que faz com que a gente possa se conectar, se comunicar com bastante eficiência com o mundo todo, se a gente quiser. É possível, inclusive, trabalhar em casa de maneira remota. Acho que essa é a primeira lição.
Aprender que o isolamento pode nos fazer pessoas que nos conheçamos a nós melhor, de forma mais profunda, de forma mais radical. E isso, por incrível, por paradoxal que pareça, pode nos transformar em pessoas melhores, pessoas mais felizes, inclusive. A segunda coisa que o isolamento pode nos proporcionar, se a gente fizer um esforço nessa direção, é perceber que nós não somos pessoas completamente necessárias. A nossa cabeça faz com que a gente imagine que a gente é insubstituível, que a gente não pode ficar sem ir ao trabalho, que a gente não pode ficar sem ir àquele lugar, não pode não ter contato com essa ou com aquela pessoa. Mas a verdade é que isso não é verdade. Nós podemos sim ficar recolhidos e a vida vai continuar, independente de nós. Isso parece um pouco de pessimismo à primeira vista, mas é na verdade realismo. É um encontro que a gente precisa ter com a gente mesmo e se reconhecer dentro das nossas limitações, das nossas imperfeições e dos limites, das fronteiras a partir, além das quais a gente não consegue avançar. Por fim, uma outra lição que eu acho que a gente precisa ter e aproveitar nesse momento. A internet, esse canal pelo qual eu estou falando com você através desse vídeo, é muito poderosa. E que bom que nós temos essa tecnologia nesse momento. Imagine viver essa pandemia sem as ferramentas da internet, das redes sociais, dos sites, dos aplicativos, dos smartphones. Seria impossível, eu presumo, nesse momento, ou pelo menos seria muito mais difícil. Mas a gente precisa ter responsabilidade com a internet. O que há de notícia falsa circulando por aí, e além de notícia falsa, notícia alarmante, alarmista, sensacionalista. Essas notícias, esses discursos que superdimensionam as mortes, a tragédia, etc, etc. O momento, eu repito, é sério, é grave e precisa da nossa colaboração com o isolamento. Mas a gente não pode. Isso é uma irresponsabilidade. Transmitir através das redes sociais, através das nossas redes de contato, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, por quaisquer canais que sejam. Notícias falsas de um lado. Verifique a notícia, procure a procedência dela, não compartilhe nada automaticamente. Antes, averigue. Nós temos tempo para fazer isso agora. Averigue a origem, a procedência e a correção daquela informação. E outra coisa, é melhor transmitir mensagens de otimismo. Ouça, ligue, faça contato, mande mensagem para aqueles que você tem no seu círculo de amizades e que devem estar sozinhos e se sentindo mal nesse momento. Seja um canal para transmitir boas energias, para transmitir luz, para transmitir otimismo e responsabilidade, acima de tudo. O momento que a gente está vivendo é muito difícil, mas a gente pode aprender muito com ele. E apesar dos prejuízos que muito provavelmente todos nós teremos, a gente pode sair muito mais enriquecido nesse momento. Um abraço para todo mundo.